há uma tendência dela recomendar para o seu cliente um produto que remunera mais. Tem como acabar com isso? Claro, tem como acabar com isso. Isso é perigoso. E aí, por que é perigoso? Porque você está lidando com o seu futuro financeiro, com a sua independência financeira. O cliente vê na conta dele um recurso que ele não via antes. Não tem como você criar uma sistematização para poder escalar esse tipo de processo sem tecnologia. Um MBA de 2 anos, você acha que você vai chegar num patamar de alguém que está há anos nessa estrada? O conflito de interesse que a gente mencionou tanto existe por conta de incentivos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, sobre a sua carreira. E hoje conosco, Márcio Moura, diretor-presidente da Futuro Capital e da Arpium. Empresas dedicadas a implementar as melhores práticas de planejamento financeiro para seus clientes no mercado brasileiro. Atualmente, também é membro independente do Conselho de Administração do Grupo Fleury. É formado em Direito pela UFMG, mestre em Direito Empresarial pela USP. A Futuro Capital é uma assessoria focada no planejamento financeiro, fundada em setembro de 2022 em São Paulo e Belo Horizonte. Em seu primeiro ano de operação, a empresa já acumulou uma custódia de 1,5 bilhão, atendendo cerca de 750 clientes. Credenciada pela XP Investimentos e formada por uma equipe de mais de 30 profissionais, ficou no primeiro lugar do ranking S20 de 2023, que são os melhores escritórios XP com menos de 3 anos de fundação. Bem-vindo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Queria pedir para você se apresentar para o nosso público. Excelente, muito obrigado pelo convite. Olá a todos. Prazer estar aqui com vocês, né? Queria primeiro dar parabéns aí pela iniciativa, né? Esse podcast é algo que realmente vai fazer diferença. Tem muito propósito que vocês estão fazendo. Acho que para todo mundo conhecer um pouco mais de mim, acho que é legal falar, né, sobre quem eu sou, minha carreira, né? Sou casado, tenho uma filhinha, minha esposa está grávida da nossa segunda filha, estou na expectativa, na iminência aí de ser pai de novo. Momento muito legal que estou vivendo na minha vida pessoal. E na vida profissional também, né? De igual maneira, é um momento para mim de recomeço. Um recomeço que, felizmente, né, graças ao maravilhoso trabalho em equipe da Futuro da Arpium, a gente conseguiu ter muito sucesso. Eu sou advogado, sou original de Belo Horizonte, me formei aqui, logo fui para São Paulo. Em São Paulo eu trabalhei em vários lugares, inicialmente no Banco ABC, fiz um programa de trainee lá, que foi muito bacana. Excelente escola, né? Aprendi o que é uma instituição financeira, né? O que é um banco de investimento de atacado, né? E completei um ciclo muito importante lá de formação. Porque cultura, processos, objetivo, foco, é o que o ABC faz de melhor. Depois eu fui para o escritório de advocacia que se chama Demarest, né, mexendo na área de mercado de capitais e produtos bancários estruturados, que também foi uma experiência excelente. Depois disso, eu fui para o Banco ABN AMRO, né, um banco holandês, que antigamente era dono do Real no Brasil, e voltou para o Brasil como banco de atacado de investimento, né, fiquei lá cerca de 7 anos. Eu tive a oportunidade de estruturar um banco do zero no Brasil, por conta de um M&A que nós fizemos, e aprender, né, sobre transações cross-border, né, liderar o jurídico. Então foi uma experiência transformadora para mim, né, de muito crescimento, aprendizado, né, e nesse momento também, buscando mais conhecimento, eu fiz meu mestrado na USP, né, no Largo de São Francisco, em Direito Empresarial, com muito foco em produtos de mercado de capitais, bancário e reestruturação. Então foi uma experiência maravilhosa. E aí, depois disso, eu senti vontade de fazer uma virada na minha carreira. E aí eu fui convidado para integrar o jurídico do Banco Inter. Eu tive a oportunidade de liderar grande parte do consultivo do banco e aprender sobre varejo, produtos de investimento voltados para pessoas físicas, plataformas de investimento, M&A proprietário, né? Tive a oportunidade de participar da migração também do banco da B3 para a Nasdaq, estruturar inúmeras áreas lá dentro, em conjunto com todo o time do banco, que é extremamente qualificado, fluxos de produtos. Então, foi uma experiência maravilhosa, né? E por último, antes de eu tomar esse passo hiper importante, que é empreender, eu assumi a diretoria jurídica do Banco Modal, que foi adquirido pela XP, e lá tive a oportunidade de continuar meu trabalho no mercado financeiro,
mas com um viés um pouco diferente, que o Banco Modal já tinha também dezenas de assessorias de investimento, né, que é o que eu faço hoje. Também Banking as a Service, que é uma área que eu acredito muitíssimo, acho que no futuro vai se tornar algo cada vez mais proeminente no mercado brasileiro. Também a área de produtos hiperestruturados, transactions, que eram coisas novas, né? Na minha carreira eu sempre fui buscando isso. E aí, em 2023, eu tomei essa decisão de sair do mundo corporativo para empreender, né? E criar o meu próprio mundo corporativo junto com os meus sócios, né? Foi uma decisão que eu acho que assim, foi transformacional para mim, porque é um desejo que eu tinha e devido ao alinhamento de diversos fatores, esse projeto maravilhoso apareceu. E aí, por que eu resolvi fazer esse shift? Poxa, já tinha alcançado meu sonho como advogado, diretor jurídico de uma instituição financeira, acho que eu estou aberto, mas eu queria mais, queria poder trabalhar não só dentro da caixinha do jurídico, né? Claro que o jurídico ele acaba permeando tudo dentro da instituição, mas você ainda é o jurídico, você ainda tem o seu job description que você tem que se ater a ele. E aí, quando você está empreendendo, construindo algo com outras pessoas, você tem uma liberdade muito maior de criar. E aí, eu procurava um projeto com propósito e que eu considerasse que seria extremamente promissor, né? E no Modal eu trabalhei com muitas assessorias. Eu sempre criticava o modelo de assessoria, né? Muito por conta do conflito de interesse. E aí, por que o nosso modelo é diferente? Por que ele tem um propósito? Porque a gente não faz assessoria de investimento no modelo clássico de venda de produtos em troca do ganho de uma comissão. A gente faz planejamento financeiro por meio do modelo fiduciário por objetivo, né? Então, analisando esse mercado de assessoria de investimento... Deixa eu te dar uma cortadinha. Claro. Só explica para o pessoal o que seria esse modelo tradicional e o que é o outro modelo, que é o modelo fiduciário por objetivo, certo? Sim, perfeito. Só pra gente traduzir pra galera o que seria esse tradicional aí. E também por que há o conflito de interesse, né? Como é normalmente essa forma de remuneração das assessorias. Acho que vale a pena. Claro, obrigado. Acho que o ponto do modelo tradicional existe uma prateleira de produtos em qualquer instituição. E esses produtos eles são vendidos para os investidores. E como que o assessor ele é remunerado? Ele é remunerado por meio de uma comissão, que pode existir ou não, dependendo do produto. Tem produtos que têm uma comissão enorme, tem produtos que têm uma comissão ínfima ou até mesmo zero, né? Então, para o assessor ganhar algo, ele tem que vender um produto que paga uma comissão. Isso dentro do modelo clássico das assessorias. E é interessante mencionar que isso virou um tema regulatório, né? Isso era um assunto tanto quanto velado antigamente, mas agora é um assunto que chamou a atenção da CVM. Foram aprovadas 2 resoluções muito importantes, que uma delas passou vigente no ano passado, que é a 178, que é o marco legal, que trocou o nome de assessor de investimento, que antigamente era agente autônomo, e hoje em dia é assessor de investimento. E aí tem a resolução 179, cuja vigência vai se iniciar no final do ano, e ela vai passar a valer mesmo no ano que vem. Qual que é a novidade dessa 179? Trimestralmente, os assessores de investimento, eles vão ter que divulgar para os seus clientes as comissões que eles receberam dos clientes. Então, isso vai ficar transparente, né? Obviamente, não é o próprio assessor que divulga, né? É o distribuidor da TVM, a corretora a qual ele está vinculado. Então, essa informação que não era disponível, passa a ser disponível. Então, assim, até para explicar para o público aqui. Teoricamente, se eu tenho uma prateleira de produtos com comissões diferentes, alguns produtos que eu vendo pagam mais, outros produtos que eu vendo me pagam menos. Há uma tendência natural de eu recomendar para o meu cliente os produtos que me remuneram mais, assim, esse que é o ponto, né, assim, a pessoa está buscando melhorar a remuneração dela, há uma tendência dela recomendar para o seu cliente um produto que remunera mais. A grande questão é que nem sempre esse produto é o melhor produto para a situação do cliente, e aí que está o conflito, certo? Exato, perfeito. Esse ponto da tendência, assim, o ser humano responde a incentivos, né, então, de fato, existe um incentivo para isso, né. E aí tem pessoas que conseguem transpor esse incentivo e recomendarem o melhor, mas o ponto é um modelo que tem um incentivo que traz certas complicações, né? E cria esse conflito de interesse. Então, tem como acabar com isso? Claro, tem como acabar com isso, né? Então, acho que muito importante dizer que a democratização da prateleira de produtos ela já aconteceu. Se você for chegar no ano que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, em 2010, pouquíssimos produtos eram acessíveis para os clientes, né? Então, acho que essa é a batalha da década passada e da década anterior. Democratizar o acesso a produtos. Isso já aconteceu, já é uma realidade. Agora, a gente tem que democratizar o acesso ao serviço.
Porque o que adianta uma prateleira de produtos maravilhosa se você não sabe o que escolher? E as pessoas têm que admitir que elas não sabem o que escolher. Isso é um problema também. E às vezes também você não quer escolher, assim. Você quer que alguém escolha pra você, mas você quer confiar na pessoa que tá escolhendo. Quando você tem problema jurídico, você procura um advogado. Quando você tem problema com a sua saúde, você procura um médico. Então, a pessoa escolher um produto para a vida financeira é o equivalente a ela escolher uma solução jurídica para um problema jurídico, sendo que ela não é advogada. Ou escolher um médico para uma doença, uma moléstia que ela eventualmente tem, sendo que ela não é médica. Então, isso é perigoso. E aí, por que é perigoso? Porque você está lidando com o seu futuro financeiro, com a sua independência financeira, com o seu bem-estar, com a fonte de recursos para você poder continuar provendo para sua família, para você aposentar. Então, é algo que, assim, tem mudado, e por isso que a gente tem tido sucesso. Então, o modelo anterior, que é simplesmente venda de produto, ele é um modelo que a gente não acredita. Nosso modelo é um modelo fiduciário, por meio do qual nós fazemos um planejamento financeiro para o cliente. Só que, de novo, você pode fazer um planejamento financeiro, e se você tiver incentivos errados, dentro desse planejamento financeiro você vai alocar o produto que paga mais ou menos comissão. Esse é um conflito que a gente não quer ter na nossa empresa. Então, a gente não adota o modelo de remuneração do produto, a gente adota o modelo de FII fixo. O que isso significa? Os nossos clientes nos pagam um valor percentual em bases mensais, porém calculado anualmente, do montante investido conosco, que varia de 0,4% até 0,7%, dependendo do montante que o cliente tem aplicado conosco. Só ao ano, né? Ao ano, exato, ao ano. Só que pagam em bases mensais, diferido. Aí, o que acontece com essas comissões desses produtos que eventualmente seriam pagas? As comissões desses produtos, elas voltam para a carteira do cliente. Então, o cliente vê na conta dele um recurso que ele não via antes. Exato, perfeito. Ele compra um produto e se esse produto tiver uma comissão, essa comissão volta para a conta do cliente. Ele recebe esse pagamento diretamente da corretora. Então, isso torna o modelo alinhado, de forma que é irrelevante para os assessores que trabalham no futuro qual produto eles alocam para cada cliente em termos de remuneração. Eles vão ganhar sempre o mesmo. Então, isso é um ponto fundamental. Só que, assim, isso não é suficiente. Além disso, você precisa de fato, servir o cliente. Como eu disse, a democratização do acesso ao produto já aconteceu. O objetivo do futuro, a inovação que o futuro traz, é democratizar o acesso a serviço. Então, não adianta só fazer um planejamento e esquecer. Não, o cliente tem que ser acompanhado sempre. A vida das pessoas muda, os objetivos delas são alterados ao longo do tempo. A pessoa é promovida, a pessoa perde emprego, a pessoa tem um filho, se casa, separa, quer comprar uma casa, quer vender uma casa e morar de aluguel. Para cada uma dessas ações que se tornam objetivos, a gente tem que investir de uma forma diferente. O plano muda, né? O plano inicial está em constante mudança. Constante mudança. A nossa vida é mudança. É quase que, assim, fazendo analogia com o processo de planejamento estratégico, né? Assim, realmente, assim, você tem um planejamento, você tem revisão do plano estratégico, assim, ela tem que acontecer. Não é que você casa com o planejamento, e aí falando de um planejamento da sua vida financeira, é isso, assim, é o fato de você fazer um plano no início, mas você ter o trabalho, né, esse compromisso de revisar o plano na frequência que for ideal para você ali, para que de fato esse plano continue fazendo sentido, né? E Perfeito. Normalmente ele vai mudar, né? Com certeza absoluta ele muda, né? E ele pode mudar por até questões macroeconômicas, né? Então, você tem uma guerra da Ucrânia, você tem uma pandemia, e objetivos que você tinha, eles mudam, ou objetivos que você tinha, eles ficam mais fáceis ou mais difíceis. Uma viagem, o dólar subiu, você tem que alocar mais recursos para aquilo, né? Aquisição de imóvel fora do país, mesma coisa, né? A criação de uma reserva em dólar, mesma coisa. Então, todos esses eventos, né, que podem ser eventos, digamos assim, endógenos, né? Ou seja, que tem a ver com a vida do cliente, ou exógenos, tem a ver com, por exemplo, macroeconomia, eles estão sendo levados em conta aqui. Só que são muitas pessoas, muitos assessores, muitos clientes, e não tem como você criar uma sistematização para poder escalar esse tipo de processo sem tecnologia. Né? Então, aí que entra a Arpium, a empresa de tecnologia do nosso grupo, que é uma empresa dedicada à criação e melhora constante, recorrente, de um software voltado para o planejamento financeiro, que é uma solução proprietária que nós temos,
que agora até está sendo licenciada para outras assessorias. E... Não, peraí, você tá... Só pra gente entender aqui. Você tem 2 empresas, uma empresa de tecnologia que fornece solução pro seu concorrente? Não, ela fornece solução inicialmente para mim, e sim, agora está fornecendo soluções para um concorrente. Mas explica pra turma, assim, qual que é a ideia por trás disso aí. A ideia... Você tá querendo ajudar alguém a te quebrar? Não, eu quero realmente democratizar o acesso a serviço. O nosso propósito é esse. Essa assessoria que está recebendo esse software é uma assessoria, né, de pessoas conhecidas, que tem um propósito alinhado conosco e tudo, e é uma prestação de serviço, a gente está sendo remunerado por isso. Então, não tem nada de conflituoso com isso, porque o mercado ele é muito grande, né? Então, quando você consegue espalhar esse novo método que a gente está trazendo para esse segmento de mercado, a gente entende que isso é algo extremamente profícuo para o nosso mercado. Mais pessoas vão saber, vão entender, vão falar sobre esse assunto de investimento no modelo fiduciário, de investimento por objetivo, de planejamento tributário, wealth management, né, que é o modelo de multifamily office, que é o nosso. Então, a gente entende isso como algo positivo, porque hoje existem, né, dezenas de milhões de investidores no Brasil. Dessas dezenas de milhões de investidores no Brasil, pessoas que realmente têm poupança e investem, você tem um percentual ínfimo, praticamente desprezível, de pessoas que investem por meio do modelo fiduciário, né? E é importante ressaltar que isso não é algo que não existe, né? A gente simplesmente está trazendo a forma como os muito ricos gerem seu dinheiro para um público maior, né? É claro que, infelizmente, não é para toda a população. A gente vive num país com uma desigualdade tremenda, né, cuja renda média do brasileiro ela é super baixa, mas para segmentos, né, private, por exemplo, você pega grandes bancos, eles segmentam os segmentos de atendimento a cliente até 3 milhões, entre 3 milhões e 15 milhões, entre 15 milhões e 400 milhões, de 400 milhões para cima. Então, tem grandes instituições financeiras no nosso país que só oferecem um modelo fiduciário para clientes que têm mais de 400 milhões investidos. E isso não faz sentido na nossa visão. Mas a indústria foi montada dessa forma, né? Então, para a indústria mudar, muita tecnologia e treinamento tem que ser trazida para você poder ter um processo novo desse novo modelo fiduciário. Só que isso é algo que a gente entende que vai acontecer. Por quê? Vamos lá para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, bem mais da metade do mercado já está no modelo fiduciário. Isso já é comum lá. Você conversa com um americano, ele sempre tem pessoas de confiança dele para o ajudarem a navegar com as complexidades da vida moderna. Mas explora um pouquinho pra gente sobre essa solução tecnológica que apoia, né, o serviço de vocês e que agora vocês também estão ofertando para outras empresas, não concorrentes, talvez assim, como você disse, né, para trazer o acesso a esse tipo de serviço. Claro. Na prática, como é que isso funciona? Esse software faz o quê? Em que ele ajuda o serviço? É uma pergunta interessante, né? E quando a gente fala do software inicialmente, as pessoas têm uma imagem de que o software é para o cliente. Só que o software, ele é para o cliente também, mas ele é principalmente para o assessor. Quando você monta uma assessoria, você monta uma metodologia, ou não, tem assessorias que não tem metodologia, cada assessor trata a carteira de clientes dele da forma como ele quer. No nosso caso, não, a gente tem uma metodologia. Essa metodologia se transformou num software, né? Então, esse software, ele guia o processo de planejamento financeiro de cada cliente. Então, os assessores, sócios da Futuro Capital, eles utilizam o software no planejamento financeiro do cliente por objetivo. Então, pessoas, né, têm objetivos de curto, médio e longo prazo. Objetivo de curto, fazer uma viagem. De médio prazo, trocar um carro. De longo prazo, alcançar a independência financeira. E a aposentadoria? Seria a aposentadoria, por exemplo. Esses objetivos, eles são equacionados no software. E cada um desses objetivos vai ter um prazo. Uhum. Cada um desses objetivos vai ter um valor a ser poupado para que ele seja alcançado. E para cada prazo, você tem um veículo de investimento ótimo. O que é um veículo de investimento ótimo? Quando a gente fala isso, as pessoas ficam pensando, veículo é um carro. Não, o veículo não é um carro. Veículo é uma forma de investir. Para você... Dá exemplo para nós. E aí não é o produto Não é o produto em si. Perfeito. É a filosofia que está por trás do investimento ali. Não, também não é filosofia. É o que está disponível no mercado para você fazer investimento. Por exemplo, você pode investir seus recursos por meio de um certificado, de uma letra, né, de uma LCA, por exemplo, uma letra de crédito do agronegócio. E aí, o que significa isso? Você vai comprar um título de renda fixa, que é emitido por uma instituição financeira, que tem um lastro de empréstimos para o agronegócio.
E aí, você comprou isso, normalmente é um título de 2, 3, 4, 5 anos, que vai te pagar um percentual do CDI e vai te dar um rendimento isento de imposto de renda, que é um benefício fiscal, né, que os legisladores brasileiros resolveram dar para empréstimos vinculados ao agronegócio. O que você está fazendo quando você investe nisso? Você está tendo um rendimento vinculado a uma taxa base da economia, né, que você não controla, mas que a gente sabe, né, que vai subir, vai cair, tudo, mas que ela não vai te dar nenhum tipo de rendimento disruptivo. Né? O que é um rendimento disruptivo? Um rendimento acima do benchmark do mercado. Mas também não te expõe tanto ao risco. Também não te expõe tanto ao risco. Então, mas assim, tudo depende do risco. No longo prazo, eu entendo que ela te expõe ao risco. Porque se você está buscando independência financeira, fazendo investimento de longo prazo, você precisa de um veículo melhor do que uma letra de crédito do agronegócio. Como se pudesse correr risco no longo prazo. Exato. No longo prazo, você pode aceitar uma volatilidade maior. E o que é volatilidade? É a subida e a descida do seu investimento, valor daquele ativo. E claro, com uma volatilidade maior, com risco maior, você tem a chance de lucrar mais, né? Tudo é proporcional, né? Não existe almoço grátis, aquela clássica frase que acaba, né, exprimindo bem isso. Então, a gente entende que, para longo prazo, você precisa de algo mais agressivo, né? E claro, tem inúmeras preocupações de suitability, né? Se o investidor se enquadra naquilo ou não, se ele quiser fazer e não se enquadra, ele tem que assinar um termo de desenquadramento. Tem todas essas preocupações assim, que a gente tem, né, com os nossos clientes para poder explicar os riscos de cada investimento. Mas enfim, para o longo prazo, investimento de independência financeira, a gente entende que o melhor veículo hoje é previdência. Por que previdência? Porque ela tem uma série de benefícios fiscais e te permite alocar os recursos do cliente no longo prazo em modalidades de investimento mais alinhadas com ganhos expressivos em décadas. Por que em décadas? Porque você só consegue apurar o benefício fiscal completo da previdência se você investir por mais de 10 anos. Né? Então, isso é planejamento, né? Isso é escolha de veículo. Aí dentro desse veículo, previdência, tem inúmeras modalidades de previdência. PGBL, VGBL, regressivo, progressivo. Mas como navegar nessa complexidade? Depende também da situação de cada pessoa. Se a pessoa tiver uma renda tributável, 12% dela até em PGBL. Se ela não tiver renda tributável, VGBL claramente é o melhor veículo para a pessoa, mas tudo isso é complexo, né? Então o software ajuda o assessor nisso. Então vamos lá. Vai guiando. Legal. Então eu, enquanto cliente de vocês, exponho os meus desejos de curto, médio e longo prazo. Vocês entendem o que eu tenho de capital disponível, o meu risco, assim, minha aptidão ao risco, sabendo aonde eu quero chegar, então, nesse curto, médio e longo prazo. E o software, ele traz melhores opções de investimento para eu conseguir alcançar esse resultado. Perfeito. E a preocupação do suitability, ela realmente existe, né? A questão do apetite ao risco, mas a gente tende a educar os nossos investidores de que, poxa, né, correr um risco maior no longo prazo pode ser benéfico para ele, né? Tudo isso é explicado de maneira detalhada, de forma que fica muito claro os upsides e os downsides que o investidor eventualmente vai ter dentro de cada modelo. Então, o software, ele ajuda o assessor a se guiar, né, por meio desse processo. E por que isso é importante? Porque a gente consegue uma uniformização no atendimento dos nossos clientes, né? A gente tem um grau de certeza muito elevado que 2 clientes com situações de vida iguais, claro que isso é praticamente possível, mas semelhantes, enfim, eles vão ter um planejamento financeiro igual, parecido. Alocações iguais, parecidas, dentro dos mesmos ativos, né? E claro, não é só o software, né? O software tem que ser alimentado de informações, então nós temos uma governança muito grande dentro da nossa empresa, com inúmeros comitês. Comitê de alocação, né, que oferece as sugestões de alocação para os clientes. Comitê de Wealth Planning, né, tem clientes que têm necessidade de planejamento financeiro, então nós trabalhamos e apresentamos os clientes para prestadores de serviço, contadores, advogados, né, para implementação desses planejamentos financeiros que são desenvolvidos e executados junto com os clientes, né, às vezes coisas super simples, né, como venda de um imóvel para aquisição de outro, para não ter ganho de capital, patrimoniais que eles eventualmente têm imóveis, né, estratégias para vender e, né, pagar menos imposto, sempre, né, respeitando as regras tributárias do país. E também planejamentos, né, offshore, decorrente de novas legislações que são sempre promulgadas pelo governo. Agora a gente está numa fase muito interessante, né, porque até o final do mês as pessoas têm que entregar a declaração de imposto de renda.
E muitos dos clientes que possuem ativos no exterior e na pessoa física diretamente por meio de offshore vão ter que tomar algumas decisões. Eles vão antecipar o pagamento de imposto ou não, eles vão ter um offshore no regime opaco, né, que você não divulga na sua declaração quais ativos estão lá dentro, no regime transparente que você divulga quais ativos estão lá dentro, e tudo isso tem que ser avaliado, né? Então a gente tem uma governança muito robusta para poder atender essas demandas que os clientes têm. Mas é sempre num viés tecnológico e de uniformização do que a gente acredita que é melhor para os clientes, né? Trazendo sempre as boas práticas de wealth management para o público private, que é o público que a gente atende de forma majoritária, né? Mas temos clientes, né, dos mais diversos backgrounds. Eu sou cliente e sou pobre, pô, então vocês atendem qualquer um. Então, assim, ele abriu pro amigo, Pô, Que isso, de modo algum. É um dos clientes mais promissores que nós temos. Obrigado. Ele tá investindo no seu futuro, tá vendo? Deixa eu trazer um conceito importante aqui, que aí, voltando assim, eu sou estudioso dessa literatura e é um tema que me atrai muito, aí eu queria trazer o exemplo da Futura aqui com a Arpium, para um conceito super importante que chama inovação tecnológica de processo. Assim, que é o seguinte, o que o Márcio falou pra gente? Você tem um jeito, né? É o que eles falaram, a assessoria pode ter um método, e o método não é só um processo, mas eu vou fazer uma analogia aqui. Tem um passo a passo que o assessor deveria seguir, e aí isso configura ali o processo de atendimento do assessor de investimento. Vamos imaginar que existe um passo a passo que é padrão para todo mundo. Quando ele traz um software para ajudar o assessor nessa rotina de atendimento, ou seja, ele vai fazer aquele processo de um jeito melhor, mais automatizado, mais escalável, etc. É a clássica definição de inovação tecnológica de processo, que é quando você traz uma tecnologia para melhorar um processo que você executa. E aí, até para dar exemplo para o público, assim, dessa inovação tecnológica de processo, você consegue exemplificar, assim, agora descendo num detalhe muito específico, assim, o que o assessor antes fazia manualmente ou dependia da boa vontade do assessor e que hoje o software ajuda, que aí tangibiliza para o pessoal, que é um outro conceito super importante, que é o que a gente chama de elementos inovadores da solução, que é isso, assim, é o que essa solução traz para um processo que era manual e que hoje a tecnologia ajuda a fazer de uma forma diferente. Então, claro, acho que é um ponto super pertinente, é uma ótima pergunta. E eu posso responder essa pergunta contando um pouco da história de um dos nossos sócios, né? Que o Henrique, ele foi quem concebeu o software, a ferramenta, e ele fez planejamento financeiro para centenas de pessoas. Ele fez esse planejamento de forma manual, né? Por meio, né, de um instrumento tecnológico também largamente utilizado, que se chama Excel. Quem nunca usou? Quem nunca usou? Mas é o que você falou, né? A inovação muitas vezes é isso, a automação, a uniformização de processos, né? E uma empresa sobrevive sem fluxo de processos, né? A gente até tem essas discussões muito profundas hoje sobre Lean Projects. Tem que ser menos burocrático, mais Lean, depois metodologias diferentes, Agile. Depois o Harvard Business Review vai e escreve artigos na linha. O Lean Project acabou virando não ter processo, que é muito ruim, né? Então, o que aconteceu conosco, né? Esse planejamento que era feito de forma manual, muito focado inicialmente em obter ganhos tributários por meio da utilização de previdência, que a gente brinca. Previdência, o PGBL, para pessoas que possuem uma renda tributável, é a única colher de chá que o governo brasileiro te dá, sob o ponto de vista tributário. Você pode investir até 12% da sua renda tributável em previdência e receber uma restituição, né, de cerca de 1/4 desse valor no outro ano, né? Então, pessoas que muitas vezes pagavam imposto passam a receber restituição. Quando você traz isso para alguém, a pessoa fica maravilhada, né? É algo que todo brasileiro deveria fazer. Então, o Henrique, ele começou fazendo planejamentos financeiros, muito focado na previdência, né, que, como a gente disse, é o veículo que a gente entende, o mercado entende também, que é a melhor forma de você alcançar a sua independência financeira. Então, o planejamento do objetivo principal, na maioria das pessoas, independência financeira, por meio da previdência, era feito na planilha, e os objetivos secundários também. Os objetivos secundários variam bastante pessoa para pessoa, no momento de vida que ela está. E aí, o Henrique demorava cerca de 4, 5 horas para executar um planejamento financeiro na planilha, manual, depois de fazer a entrevista com o potencial cliente, né, que para os médicos, né, muito se aproxima de uma anamnese do paciente. E aí, um dos clientes do Henrique era um programador. E o programador disse para ele: Henrique, por que você não automatiza isso?
Aí ele falou, realmente, uma ótima ideia. Não, e aí, possivelmente, ele já tinha várias fórmulas naquela planilha, produtos ou estruturas de cálculos padronizadas, já pré-pensadas, mas ainda era um trabalho manual de buscar o produto, de colocar as principais variáveis ali, era alguma coisa assim? Perfeito, exatamente, né? E tinha até, um gráficozinho, que era um dos outputs da planilha, que mostrava para o cliente tanto que ele ia poupar, né? Porque o processo tem que ser um pouco lúdico também, né? Para as pessoas poderem visual, tangibilizar. Né? Isso a gente estuda na literatura, assim. A gente vai estar com um pesquisador aqui no final do ano que ele só estuda metodologias visuais, porque tem todo um apelo ali de geração de aprendizado por métodos visuais. Não, e eu queria fazer um parênteses aqui, porque educação financeira é uma coisa que a gente não tem, vamos dizer assim, em larga escala no Brasil e não é, talvez, induzido ou formado para pensar dessa maneira, né? Então, normalmente, quando chega alguma pessoa para conversar com um assessor de investimentos, minha premissa ou minha hipótese é que você precisa trazer conceitos básicos e ajudá-lo a criar esse modelo mental de planejamento financeiro, né? Não, exato, é perfeito a sua colocação. No que a gente acredita, né? Que tem vários pontos aí que são importantes da gente discutir. Primeiro ponto, né? O que é educar o cliente, né? Fazer com que o cliente entenda conceitos, né, de macroeconomia, de produtos bancários, por que o produto é melhor, por que o produto é pior. A gente entende que isso, de uma forma profunda, meio que uma perda de tempo, né? O investidor ele tem que ser guiado. Então, é justamente o que você falou, ensinar o nosso processo para o investidor e as razões pelas quais nós estamos propondo aquilo. Porque é um conhecimento realmente profundo, que demanda conhecimentos multidisciplinares, né? De, alocação, de tributário, de estudo dos produtos disponíveis naquele momento, né? Porque os produtos disponíveis eles mudam sempre. Cada momento você tem um produto que é melhor, aí ele acabou porque o fundo fechou, por exemplo. Então, isso é muito simples de ser feito e demonstrado por meio do output do nosso software, que é o planejamento financeiro que os nossos clientes recebem. Então, depois dessa coleta de informações... Ele sai com a receita lá e vai para a farmácia. Exato. Só que esse é um ponto que a farmácia tem que ser embedada, tem que ser algo verticalizado, porque esse era um ponto que o Henrique também reclamava no início da jornada dele, antes dele construir a Futuro Arpium, que era, ele entregava a receita para o cliente e o cliente ia implementar essa receita em algum lugar. Por conta própria. Por conta própria. E aí muitas vezes ele não conhecia, porque, de novo, né, hoje em dia a gente vive num mundo que é muito complexo, é muito difícil a gente conseguir navegar a complexidade do nosso mundo. Você é médico, você é contador, você é advogado, você é funcionário público, você é veterinário, você é personal trainer. E aí? Você entende finanças? Você entende se o planejamento que foi desenhado para você está sendo implementado da melhor forma? E aí entra o conflito de interesse de novo, né? Quem ia implementar não era normalmente quem fez o planejamento. Aí essa pessoa que implementar, ela tinha incentivos de vender produtos que pagam, né, uma remuneração melhor para ela e pior para o cliente. E aí o planejamento era implementado de uma forma incompleta, de uma forma muitas vezes subvertida. Então, esse output do planejamento, ele é apresentado para o cliente, aprovado pelo cliente, e o cliente implementa com auxílio do assessor, né? Que é muito importante também a gente explicar quem são as figuras do mercado brasileiro hoje, né? Você tem o consultor de valores imobiliários, que ele só pode fazer um planejamento financeiro, ele não pode implementar. Você tem o assessor, que a nova norma, ela permite que o assessor recomende produtos. Isso foi transformacional. Isso era meio que uma gray area que existia, mas que agora, né, ela acabou. O assessor pode recomendar o produto. Você tem o analista de valores imobiliários, que ele só pode emitir relatórios sobre produtos, né, de mercado de capitais, bancários. E você tem o gestor, que esse tem um poder discricionário de alocar os recursos do cliente da forma como ele quiser, bem entender e achar que é melhor. Então, muitos clientes têm uma insegurança muito grande de dar um mandato discricionário para alguém. Então, a gente entende que nós somos um modelo intermediário que oferece o melhor balanço, né? A gente pode recomendar produtos, a decisão final é do investidor e ele que implementa por meio do sistema. Então, é tudo conversado, alinhado. Então, tem um processo de education muito grande. E aí a gente também, de novo, analisando outras empresas, né, nos Estados Unidos sempre. O que aconteceu lá? Tiveram muitas empresas que tinham processos 100% automatizados e elas não funcionaram. Tem que ser, né, high-tech, high-touch. Por quê? Porque como é uma decisão tão importante, seu futuro financeiro, são seus recursos, você tem que ter alguém atuando como facilitador daquele processo, né? E aí, só que esse facilitador também ele tem que ter limites, né? Esse é outro ponto interessante. Tem uma estatística de um consultor da McKinsey, que ele falou que ele atendia alguns private bankings, ele falava, tem private banking que tem 40 clientes por banker.
Banker é a pessoa que atende o cliente. O assessor aí. Na instituição financeira, isso. E tem instituições financeiras que tem 120 clientes por banker. Quem que vocês acham que é melhor atendido? Né? É uma pergunta. E o que é ser melhor atendido? É outra pergunta. Então, muitas pessoas respondem, é o cliente que é atendido pelo banker que tem menos clientes. Né? Então, só que essa é a resposta errada, isso é contraintuitivo. Por quê? Primeiro, o que é ser bem atendido? O banker entender os objetivos do cliente e trazer as melhores opções de alocação para atender cada um daqueles objetivos. E o que é alocação? É escolher o melhor veículo e rechear aquele veículo com o melhor investimento disponível, pensando sempre em risco-retorno. Então, o que acontece? O banker que tem tempo para conversar com os 40 clientes, para dar o input pessoal dele, ele acaba pegando a estratégia que vem de quem tem que tomar a decisão de alocação, que é o CIO, o Chief Investment Officer, chefe de investimentos daquela determinada empresa, porque, né, todos esses grandes bancos têm uma governança, né, a gente se inspira nela para construir a governança da Futuro, inclusive. Esse cara que é o cara que tem toda a formação necessária, uma equipe para tomar as decisões de alocação. O que é uma decisão de alocação? O que investir? E para quê? Né? Sempre investimento por objetivo. Se você segue as guidelines desse cara que é muito mais preparado, que ele foi formado para aquilo, você tem uma chance de ter um sucesso maior do que se você seguir as guidelines do banker. Né? Então, essa verticalização desse processo era muito mais bem feita pelo assessor que atendia 120 clientes. Que ele nem tinha tempo, ele não tinha muita opção. Ele tinha que implementar. Ele tinha que seguir exatamente o plano que foi desenhado pela pessoa que tem competência para desenhar esse plano. Né? E a gente tem que saber o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer. E muitas vezes saber o que a gente não consegue fazer é até mais importante do que saber o que a gente consegue fazer. Né? Então, esse banker que atendia 120 pessoas, ele implementava o desenho de investimento feito pelo Ele seguia o plano sem contestar, né? Exato. Não inventava moda. Só que fazia um bom trabalho explicando para os clientes por que aquele plano era o mais adequado. O que atendia 40 tinha mais tempo livre e acabava deixando o plano ser afetado por predileções pessoais, né, de investidores que muitas vezes não tinham essa visão macroeconômica e tudo, porque eles eram pessoas extremamente bem-sucedidas, mas nas áreas deles. Né? Punha até as predileções pessoais dele. Né? Então, isso é muito legal. Mas, claro, as pessoas, né, são livres para decidir o que elas quiserem a respeito dos investimentos delas. Só que esse trabalho de educação, ele muito beneficia o cliente. Mas é uma educação sobre o processo, educação sobre veículos, né? Então, muitas vezes, você também tem clientes que investem, né, com o objetivo de independência financeira num determinado fundo de investimento que é muito bom. Só que ele investe num fundo multimercado, numa prateleira de produtos. E se ele investir nesse mesmo fundo multimercado, por meio de previdência, ele não vai pagar imposto semestral, que é o Come Cotas. E quando ele resgatar o investimento, ele vai pagar 10% de imposto depois de 10 anos, e não 15%, como fundo melhor. Então, olha o ganho tributário que o investidor teve, investindo no mesmo veículo, mas, né, por uma questão muitas vezes, né, de falta de conhecimento, ele não acessava a previdência para aquele objetivo. Né? E aí a gente tem inúmeros exemplos também para carteira de renda, né? Ou seja, o investidor que quer receber um dinheirinho. Alguém que precisa do aluguel. Todo mês, por exemplo. Exato, perfeito. Ele vai comprar um imóvel, por exemplo. Aí ele está concentrando o risco dele em um imóvel só, concentrando o risco dele em um inquilino só, que pode pagar ou não, e que, se deixar de pagar, pode ter um processo super longo aí para ele poder recuperar a posse daquele imóvel e recuperar os recursos que ele deveria ter recebido, mas não recebeu porque houve um inadimplemento. Ao passo que, se ele procura um veículo melhor, fundo imobiliário, tem uma isenção fiscal, que tem uma pulverização que ele jamais conseguiria ter se ele estivesse investindo sozinho, é um veículo muito mais adequado. E inúmeros outros veículos, fundos de investimento que possuem outros benefícios, como os de infraestrutura, que além da isenção do benefício, tem isenção do imposto de renda no ganho de capital das cotas, para outras situações específicas. Então, as pessoas em muitos se beneficiam de procurarem ajuda financeira, de fazerem um planejamento mais orientado, que sempre se preocupa com veículos, porque isso traz um ganho tributário que faz a diferença no final. Eu queria fazer uma pergunta, ou trazer uma provocação. Infelizmente, né, esse tipo de serviço, esse modelo de negócio que vocês trouxeram ao mercado não é acessível para vários empreendedores e investidores, talvez, com um capital um pouco menor. O que eles podem fazer
né? Ou o que eles precisam prestar atenção ao conversar com uma assessoria de investimentos para conseguirem minimizar esse conflito de interesse ou essa potencial indução a produtos que não tragam talvez o melhor retorno para ele no prazo que ele tem, né, daquele objetivo, e pontos assim que eles precisam sempre olhar ao fazer um investimento. Acho que o primeiro ponto é que hoje o modelo está extremamente acessível para o grande público. Então, é só uma questão de pagar um percentual menor ou maior para quem presta esse tipo de serviço de modelo fiduciário. Mas entendi. Ele foi democratizado hoje em dia. Mas super concordo, né? Tem pessoas que às vezes, né, moram em uma localidade geográfica e eles, né, não conhecem isso, não têm acesso, estão por um motivo específico, né, presos a algum banco. E aí, o que é importante, né? Ele entender os conflitos de interesse, né? E depois entender quais veículos seriam melhores, né, para ele fazer aquele investimento sobre o prisma tributário. Então, para uma pessoa ela ter a bagagem necessária para ela fazer as perguntas corretas, entender toda a prateleira de produtos que uma determinada instituição oferece, ela teria que ter uma formação bem multifacetada em contabilidade, direito tributário, macroeconomia, microeconomia. Então, assim, eu diria que para um leigo é praticamente impossível ele conseguir fazer isso. Então, eu diria que é bem desafiador. Então, acho que é sempre bom ele procurar alguém para auxiliá-lo com isso, alguém desconflitado. Ele procurando a pessoa conflitada, aí fica mais difícil, porque a pessoa sempre vai ficar, né, incentivada a vender um produto que paga uma maior comissão, não um produto que é melhor para o cliente, ou até mesmo o assessor pode nem estar preparado para fazer um planejamento financeiro. Você está preparado para oferecer produtos, explicar, né, o que são aqueles produtos dentro de uma prateleira. Mas assim, é justamente essa nossa proposta de valor, que é compilar todas essas competências para poder atender os clientes muito bem. Então, acho que seriam pessoas, né, que têm um background e habilidades, skills muito específicos que conseguiriam fazer isso, né? E a jornada para se adquirir esses skills ela é muito longa. Então, eu diria que então, é praticamente impossível. Então, vale a pena buscar uma assessoria e buscar uma assessoria que não tenha a sua remuneração focada naquilo que vem de comissão dos produtos vendidos. Exato. A comissão tem que vir de uma forma desconflitada pelo FII fixo, né? A única forma que a gente entende que o cliente ele estaria mais seguro. E eu acho que assim, tem uma questão também, e eu falo porque eu acompanho esse mercado há muito tempo, eu já fiz vários cursos de educação financeira e, enfim, e eu tô percebendo que talvez não seja a proposta de vocês, né, do cliente, porque hoje você tem muito curso de educação financeira com essa ideia de, vou ensinar para o cliente e aí ele vai investir, né, ele vai comprar as ações que ele quer, etc e tal. E eu já tive nessa situação e preferi sair, eu já passei pelo processo assim de, né, e aí você acaba se empolgando mesmo, que você vai ganhando conhecimento e é um mercado muito atrativo e aí você se sente poderoso, né? Eu vou comprar minhas ações e aí quando tá ganhando dinheiro, né? Quando as coisas estão valorizando, você se sente super poderoso até vir uma crise, até as coisas não irem tão bem. Porque eu acho que o grande cuidado que as pessoas devem ter, aí ouvindo a sua fala, e aí eu vou voltar lá naquela questão inicial, assim, realmente, assim, você acha... Aí eu vou perguntar pro público aqui. Você acha, assim, você comprar um curso, fazer um treinamento ali de um curso na internet para cuidar do seu dinheiro, que talvez seja algo mais importante para garantir a sua perpetuidade aí no futuro. Realmente, assim, você acredita que a pergunta que eu deixo pro público é, em 6 meses de curso, um MBA de 2 anos, você acha que você vai chegar num patamar de alguém que tá há anos nessa estrada? Então eu acho que também... trazer para esse ponto, né, assim, será que você não precisa realmente de um bom conselheiro do seu lado, de alguém, que é o caso do médico que você citou, que é o caso do profissional qualificado para fazer aquilo, né, hoje eu sou defensor do modelo de assessoria não conflitado, é isso que é o ponto, assim, sempre me incomodou o gerente do banco chegar para mim e querer me vender uma carta de crédito de consórcio, querer me vender ali um modelo de conta mais caro, porque essa conta te permite tomar um cafezinho lá no banco. Então isso sempre me incomodou profundamente. Agora, quando eu tenho a oportunidade de ter um profissional que é competente naquilo que faz, que não importa o que eu fizer, eu nunca vou chegar no nível dele, e que eu sei que ele não tem conflito, que ele está procurando o melhor
pros meus objetivos, aí eu realmente, assim, é o atestado de que deveria ser o caminho a ser seguido, né? Sim, super concordo. Acho que é isso mesmo, né? E cursos sobre investimento, você tem os cursos mais variados, né? Desde o curso Aprenda a Ser Trader, né? Que é basicamente o cara que compra e vende ativos, né? Teoricamente conseguiria apurar um ganho aí. A gente já tem estatística para isso. 0,01% só que realmente consegue oferir um resultado positivo. O resto acaba, né, perdendo dinheiro, né? Porque investimento é algo contra-intuitivo, que tem que ser feito no longo prazo. É o que você falou, né? O mercado vai flutuar. Então, vão ter meses e até anos que o resultado vai ser negativo, né, por questões macroeconômicas. Então, o papel do assessor é explicar para o cliente que é uma questão cultural de mercado, está tudo bem, e que a gente tem que continuar investindo de forma constante, né? Investir é bom, investir sempre, né, em bons gestores, que são pessoas que estão extremamente preparadas para lidar com essas complexidades do mercado, com macroeconomia, com escolha de produtos, com escolha de ativos, né? Eles têm acesso a produtos que o investidor comum não tem, não sabe, né? Você pega um fundo multimercado, ele pode investir em ações, dívida, juros, futuros, dólar, commodity, né? Dentro de commodity, soja, milho, petróleo, minério. Então, assim, é um conjunto de competências que o homem médio não possui, né? E aí muitas pessoas falam, isso é arrogância, qualquer um pode aprender. Mas, de novo, é igualzinho eu falar que eu sou advogado e possuo as competências que o médico possui, né? Eu não possuo. Se eu tenho uma moléstia, uma doença, eu procuro um médico, né? Então, não é diferente aqui, né? Não estou falando nada disso, né? Só que existem regulamentações, né? Uma pessoa que não cursou medicina, ela não pode prescrever receita. Não tem o CRM, não pode prescrever receita. E aí você ainda tem especializações, pessoas que são oftalmologistas. Para o médico dizer que ele é oftalmologista, ele tem que ter um cadastro, ou no SUS ou no CBO. Né? Então, um degrau adicional. Advogado, no Brasil, você tem que cursar direito, passar no AB. Senão, você não pode litigar, você não pode atuar como advogado. Nessas profissões, você tem um exercício legal da profissão. Para investimento, você também tem exatamente a mesma coisa. A diferença é que para investir, você pode escolher investir o seu dinheiro sem o auxílio de um profissional, né? Fazendo isso para você, né? Medicina, você pode até se automedicar para remédios que não demandam prescrição médica, mas para antibiótico não, por exemplo, tem um limite ali. E advogando, você pode até negociar um contrato, você mesmo, mas você não pode litigar no judiciário, também tem um limite ali, né? Esse limite, ele é imposto pela CVM, né, o xerife do mercado de capitais, para as pessoas qualificando elas como investidor qualificado, investidor profissional. Investidor qualificado, né, tem mais de R$1 milhão investido e tem que atestar, né, que ele tem um conhecimento profundo do mercado. O investidor profissional tem que ter mais de 10 bilhões investido. Então, existem produtos que são disponíveis só para esses públicos, né? É assim que o legislador resolveu proteger o investidor, né? Tem muita gente que critica isso, né, e diz, poxa, na verdade você está limitando o acesso a um produto, uma pessoa que tem menos dinheiro. Isso não faz muito sentido. Mas, enfim, é a forma como o Brasil e até o mundo mesmo consegue lidar com essa situação. Então, sempre que você tem uma situação complexa, você tem que buscar ajuda, né? E a ajuda hoje está disponível de uma forma não conflitada, né? E, de novo, a inovação aqui é trazer, né, para investidores com perfil mais private a forma como os muito ricos sempre investiram os recursos deles, né? Que é sempre por meio desse modelo fiduciário, por meio da busca de especialistas, né, juntando todas essas competências no que a gente chama de family office, quando é para uma família só, multifamily office, quando é para várias famílias. São competências de ordem tributária, contábil, financeira, lato sensu de macroeconomia, microeconomia, para escolher os melhores ativos ou os melhores gestores, que por sua vez irão escolher os ativos, né? E o nosso modelo é muito focado nisso, escolher bons gestores e bons veículos que vão trazer ganhos tributários para os nossos clientes acima do mercado. E aí a gente, né, recebe muitos clientes que vieram, né, de outras assessorias, outros family offices, e eles têm nas suas carteiras dívida privada, por exemplo, né? O que é dívida privada? É a dívida que a Light emitiu, é a dívida que a Americanas emitiu, por exemplo, né? Que são duas empresas que elas inadimpliram no pagamento dessas dívidas por situações de crise, né? Ambas empresas pediram recuperação judicial, que é o novo nome que se deu, né, a partir de 2005 para concordata, e aí essas pessoas elas passam a ter que lidar com insolvência, com uma lei específica para empresas que não conseguem pagar,
né? Eu trabalhei, né, anos... Na prática, a pessoa botou o dinheiro na Light, a Light quebrou e essa pessoa não vai receber o dinheiro dela. Sim, a Light não quebrou. As pessoas usam a palavra quebrar quando a empresa vai à falência e não está mais operacional. A Light continua operacional, só que ela não pagou e está num processo ela só não precisa pagar mais ninguém. Recuperação judicial. Ela não precisa pagar mais ninguém por enquanto. Quando o plano for aprovado, ela vai pagar as pessoas de acordo com as regras desse plano. Aí tem prioridades, quem recebe antes. Exato. Tem gente que vai converter a dívida em ações, então tem inúmeras opções. Então, imagina para uma pessoa física muito inteligente, né? Um médico, por exemplo, né? Poxa, medicina é um vestibular super difícil de passar, então, na média, as pessoas, né, são super preparadas, inteligentes e admiráveis, pois elas, né, dedicam a vida delas a melhorar e, às vezes, até salvar a vida de outras pessoas. Mas o que o médico entende de um processo de insolvência? Nada. E é nessa situação que a pessoa está se colocando quando ela decide comprar uma dívida privada. Sozinha. E aí, eu, né, sou um especialista na matéria, porque eu tive que aprender isso, porque eu trabalhava no banco e muitas vezes os devedores não pagam no banco, né? E você tem inúmeros recursos para poder cobrar, inúmeras estratégias, que eu aprendi ao longo de anos, né, na minha pós-graduação na USP, eu fiz, né, várias matérias específicas para isso, e, né, me assessorei com inúmeros advogados especialistas na área que só fazem isso. E é um processo caro, custoso, complexo, incerto. E aí, uma pessoa física, ela se vê nessa situação. E aí, nós explicamos para os nossos clientes, né? E também detalhe, na maior parte das assessorias de investimento, você não tem o jurídico que entende disso. Na nossa, a gente tem. Então, a gente pode, pelo menos, explicar e orientar. E aí, nós explicamos para o cliente quais são as consequências daquilo que aconteceu com ele. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse cliente, ele tomou a decisão de comprar uma dívida privada. O nosso modelo é muito mais voltado para terceirizar esse processo para um gestor que sabe escolher melhor a dívida, sabe acompanhar melhor o crédito. Porque a empresa emitiu uma dívida que vai vencer daqui a 5 anos, durante 5 anos muita coisa pode acontecer. Uhum. E existem vários indícios, né, que podem levar uma pessoa experiente à conclusão que aquela empresa não vai pagar a dívida, que pode haver algum problema, e você pode escolher vender aquela dívida para um terceiro naquele momento. Uma pessoa física não tem condição de fazer isso. Um gestor que tem dezenas de pessoas trabalhando para ele e que está acompanhando de perto aquela empresa, porque ele tem uma posição relevante lá, ele tem condição de fazer isso. Então, por isso que, né, a gente sempre tem no nosso roadmap de investimentos, né, uma predileção por alocar os clientes em papéis que têm um oversight de um gestor. Né? Então, o que é o oversight de um gestor? Tem um gestor tomando conta daquela dívida privada. Né? E, além disso, também tem inúmeros outros benefícios, né? Porque o processo de emissão de dívida é um processo super simples, né? Não é nada complexo. A empresa vai para o banco, cota uma série de bancos, os bancos oferecem uma dívida para eles, podemos emitir 100, 200, 300, 500, 1 bilhão, 2 bilhões para você. Só que para emitir essa dívida eu vou cobrar várias coisas. Vou cobrar uma taxa de estruturação para poder estruturar isso. Né? Esse papel normalmente emitido por meio de uma debênture. Pode ter garantia, pode não ter garantia, mas dá um trabalho. Então, o banco cobra uma taxa de estruturação, cobra uma taxa de garantia firme. O que significa isso? Se eu não conseguir vender para investidor nenhum, eu, banco, compro tudo, isso vai ficar no meu balanço. E cobra uma taxa de distribuição, que é a taxa para poder revender aquele papel para investidores. E essas vendas são feitas muitas vezes por meio dos assessores, e aí que os assessores ganham a comissão. Então, quando você compra uma dívida de uma empresa, você tem direito a quê? Ao principal, ou seja, o valor que você emprestou para a empresa, e aos juros. Fundos muito grandes, experientes, eles às vezes dão a dívida inteira para a empresa. Toda essa riqueza dessa taxa de garantia firme, administração, garantia firme, estruturação e distribuição vai para o fundo. E o investidor, ele participa da captura dessa riqueza. É óbvio que tem uma contraprestação, que é a taxa de administração do fundo e gestão, né? Mas a gente entende que vale a pena, porque também tem uma questão de pulverização. Quando você está fazendo o plano de investimento do nosso cliente, você tem que olhar, poxa, ele não pode ter uma concentração enorme no papel só. Então ele vai comprar um pedacinho de cada papel, que muitas vezes tem investimento mínimo. A gestão disso é super complexa, é muito difícil. Ao passo que se ele compra uma cota de um fundo especializado naquilo que muitas vezes tem um benefício fiscal também, ele conta com a expertise de alguém que sabe o que está fazendo para escolher qual dívida está melhor. Porque escolher dívida não é só, vamos ver quem paga os juros mais altos. Isso não é tão relevante. É óbvio que assim, você quer a maior remuneração possível, só que tem que ser uma... garantia que você vai receber depois. Exatamente, porque aí é uma remuneração ajustada ao risco. Sim.
Né? A garantia que você vai receber depois, você nunca tem. Não, mas você quer estar mais... Desculpa, mas você quer estar mais próximo disso, né? Sim, exato. E aí, o cara que tá pagando muito porque ele tem que pagar muito. Ele Senão tá pagando ele muito não- porque ele quer. Não tem milagre, né? Se alguém tá pagando Exato. muito, tem alguma coisa ali. Tem um risco embutido. Aquele é um risco que vale a pena correr. Uma pessoa física que não é especializada em conceder crédito, ela não consegue apurar isso. Né? Então, por isso que a gente entende que isso tem que ser terceirizado para o gestor. Então, você ganha essa expertise, você ganha a pulverização, porque dentro daquele fundo tem dezenas de dívidas, não é uma dívida só, mas você paga algo por isso. Né? Então, é um trade-off que a gente entende que vale muito a pena. Mas é isso, assim, toda vez que você quer receber um bom serviço, você tá disposto a pagar pelo serviço. Eu acho que esse é o ponto, assim. O problema não é pagar. O problema é você pagar um valor justo por um serviço que é entregue. E normalmente, né, para quem é curioso do assunto também, quando a gente estuda histórico de rentabilidade desses fundos, a rentabilidade já é descontada dessas taxas. Né? Então, o que você vê ali é um resultado já, como se fosse um resultado líquido do histórico daquele investimento, né? Essas taxas, elas são cobradas, mas a ideia é que o fundo performe o suficiente para entregar uma remuneração Para além, né? Que ele considera assim, como se fosse assim, eu tô pagando, mas o que eu tô pagando é irrisório perto do diferencial ali, do resultado que aquele investimento vai me gerar, né? Perfeito, é exatamente isso. E, de novo, incentivos. O conflito de interesse que a gente mencionou tanto existe por conta de incentivos, que podem ser positivos ou negativos para o investidor. E os fundos todos têm um incentivo de performar bem, né? Porque se eles performam muito bem, eles ganham uma remuneração adicional do investidor. Então, esse alinhamento de interesse é algo que a gente sempre tem que ver. E, né, nós analisamos de perto as gestoras, conhecemos, conversamos com os executivos principais das gestoras, os donos das gestoras. A gente também quer entender se o dinheiro deles está no fundo, né? Isso também é muito importante. Isso só aumenta o alinhamento de Pele em interesse. risco, né? Exato. Skin in the game. Perfeito. Então, esse também é um ponto hiper relevante que a gente sempre olha, né? Pô, é isso aí. Vocês podiam pensar, então, aí, todos os sócios da Futuro vão abrir suas carteiras para mostrar pro cliente que sua carteira é igualzinha à carteira que você recomenda pro cliente. Cara, isso é totalmente possível e ela é igualzinha. A minha carteira é igual a carteira que eu recomendaria para um cliente. Para um cliente com perfil similar, obviamente, né? Com objetivo e tal. Ao meu. Mas eu acho que aí a gente tá falando do máximo de transparência aí na prestação de serviço, né? Com a mais absoluta certeza. É isso, você abrir a carteira do seu pai, da sua mãe, a sua, e falar assim, aqui, ó, o que eu tô te falando é o que eu faço pra mim, assim. Certo ou errado, eu tô fazendo o que eu acredito, né? Exato, e assim, um dos nossos sócios sempre fala isso, né? Eu montei o Futuro pra ter certeza que o dinheiro das pessoas vai ser cuidado da forma como eu gostaria que os recursos dos meus pais fossem cuidados, né? Então, isso é muito do nosso propósito, né? Porque senão não é transparente e não é escalável e a gente não construiria algo que valeria a pena, né? Tem que ser igual para todos, né? O que eu faço para mim é o que eu faço para os outros. Esse é um dos nossos objetivos fundamentais. E aí a gente tem, né, inúmeras discussões, né, que permeiam jurisdições, né? Modelo de gestão passiva, modelo de gestão ativa, né? No Brasil, acredita-se mais no modelo de gestão ativa, né? O que é ativo e passivo nesse caso aí? O modelo de gestão ativa, ele é um modelo por meio do qual a gente entende que um gestor, escolhendo ativos, ele vai superar um determinado índice, né? Então, você pega o índice Bovespa, que concentra as ações mais relevantes da nossa B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Ele, por meio de uma fórmula matemática que leva em consideração o volume de negociação daquele papel, o preço, ele chega a uma carteira teórica que se chama carteira Bovespa. Isso é recalibrado de tempos em tempos, né? Isso dá uma remuneração anual, né? Ou não, né? O resultado pode ser positivo ou negativo do índice Bovespa, ele pode subir ou cair ao longo do ano. Isso seria possível de ser investido por pessoas? Sim. As pessoas poderiam comprar um ETF, que é um fundo de índice que acompanharia a performance da carteira Bovespa. Então, isso seria uma forma de investir passivamente. Você está comprando a carteira teórica Bovespa, que é composta por pedacinhos de ações. Obviamente, as ações maiores da Bolsa, Vale, Petro, tem um peso maior ali. E aí você compra aquele índice e vai acompanhando. Não tem ninguém querendo dar um peso maior para um papel ou para o outro. Ele está replicando o Bovespa. Essa é a forma passiva de investir. A forma ativa é você investir num fundo que vai escolher papéis dentro da B3 que ele acha que vão render mais. Então, você está
alocando seus recursos para um gestor discricionário que vai escolher as ações mais promissoras e ele pretende sempre superar o valor do índice Bovespa. Essa é a forma que a gente entende que é a forma mais adequada de se investir no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente entende que a forma passiva é a mais adequada porque ela tem apresentado resultados melhores ao longo do tempo. Aí você compraria, por exemplo, o S&P 500, que é o índice que concentra as 500 empresas que são os maiores, né, tiveram uma liquidez maior, um volume de negociação maior na Bolsa Americana. Então, até por jurisdição, o método e a forma de investir, ela se altera, né? E aí também, né, por que eu tô falando da jurisdição norte-americana? Porque o Brasil é só 1% da economia mundial. Uhum. Né? Então, se você fosse um extraterrestre, mas um extraterrestre investidor, e você caísse no Brasil, você resolveria alocar, né, todos os seus recursos no Brasil, um país que só representa 1% do PIB mundial? Provavelmente não. Então, assim, a diversificação internacional é muito importante. O mercado americano é o maior mercado, é o mais líquido, é o mercado mais bem regulamentado. Então, a gente também sempre recomenda, dentro do nosso planejamento financeiro, a alocação de uma parte dos recursos dos nossos clientes lá. E, claro, isso vai variar de acordo com os objetivos do cliente, mas uma parte a gente sempre recomenda. E aí, né, a metodologia de investimento lá, ela é diferente. Não, super legal. Acho que a gente vai empolgando e tá sendo uma aula pra gente, né? Tá escutando. A gente tá aprendendo muito, mas eu acho que vale passar pro quadro Bibliotex. Então, como vocês sabem, a gente sempre pede pro nosso convidado trazer uma sugestão de leitura. Normalmente, né? A gente pede pro convidado também clicar, comentar, esse troço todo, né? Ativar a notificação. Tem que pedir, porque senão ninguém faz, assim. A gente tá aqui falando esse tempo todo e ninguém clica no tal do botão aqui. Então, assim, gente, custa nada, assim. Pra nós é muito, pra vocês são nada. Então, clica aqui, compartilha. Manda isso aí no grupo de família, cria inimizade, não tem problema não. Não, mas eu acho que esse episódio específico foi muito interessante porque ele trouxe muito conceito, muito conhecimento. Eu acho que talvez seja até disruptivo em algumas coisas que a gente tem hoje no mercado, né? E que a gente mesmo vem fazendo, né? E educação financeira é muito importante. Mas passando para o Bibliotex, né, um quadro que a gente pede para vocês trazerem uma indicação de leitura. Nosso grande objetivo é trazer conteúdo curado, é trazer informação acessível e saber que essa obra, ela trouxe insights interessantes ou impactou a carreira de vocês é muito importante para a gente. E é claro que a gente está criando a nossa biblioteca física e ela vai ser doada ao final da temporada para uma organização social indicada também por vocês que nos acompanham. Então a gente queria saber qual foi o livro que você trouxe, o porquê, como é que ele transformou a sua carreira, ou quais insights interessantes você pegou dele e aplica hoje. Legal, é super bacana essa iniciativa. Acho que, né, ler é uma das coisas mais importantes que a gente faz para a gente poder, né, se qualificar. Esse exercício individual é fundamental. E, né, não só, né, de matérias atinentes à sua área de atuação, né, acho que ter um background diverso, ser uma pessoa culta é uma das coisas que mais contribuem depois da especialização para você ser um bom profissional. Então, o livro que eu trouxe é A Revolta de Atlas, né, que... Levanta ele aí para o pessoal. É um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, né? Várias pessoas dizem que é o livro mais vendido nos Estados Unidos depois da Bíblia. E por que esse livro me marcou tanto, né? É um romance que tem uma protagonista que ela enfrenta um estado futuro nos Estados Unidos, né? O livro se passa lá, que em decorrência de intervenções governamentais, o país se torna uma verdadeira bagunça, né? E ela se junta a outros empresários, ela é uma empresária muito bem sucedida, e empresários que veem no individualismo a salvação de todos, né? Ou seja, cada um fazendo a sua parte, né? Cada um cumprindo suas obrigações. De forma descentralizada, é a melhor forma de você alcançar algo excelente, né? A Ayn Rand, ela é uma imigrante russa que foi para os Estados Unidos, né? E escreveu inúmeros livros, né? Sendo Revolta de Atlas o mais famoso deles. E aí ela, né, quis trazer um pouco essa experiência dela, né, de uma forma extremamente inteligível e sedutora por meio desse romance. E aí o livro, né, conta a história dela, o envolvimento dela com inúmeros empresários que resolvem fugir do mundo por um vale encantado, onde eles, né,
teria e o Encantado não é um vale mitológico, é um vale escondido por meio de muita tecnologia. Ela foge para esse vale com inúmeros empresários e lá eles montam, né, o mundo deles, que eles entendem que seria a sementinha que no futuro ocasionaria o renascimento dos Estados Unidos, né? Então é muito legal porque quando você pega os paralelos, né, e vê todos os absurdos que já aconteceram na humanidade, né? A grande fome causada por Mao Tse Tung, por exemplo, é uma passagem que consta do livro, né? Porque um governante resolveu plantar soja ao invés de trigo, porque soja era o alimento do futuro. Mas as pessoas querem pão, elas não querem soja. Então tem, né, uma falta enorme de alimento por conta disso. Então o intervencionismo é algo ruim, eu entendo que é algo que só traz atraso, né, e não traz progresso. Então, ela retrata inúmeras situações, né, como essas no livro, de forma muito lúdica. O problema é que o livro ele é grande demais, né? Então você demora muito tempo para ler. Mas assim, é uma leitura, né, deliciosa e realmente lúdica, porque você consegue identificar inúmeras situações ao longo da história e até no momento atual que a gente vive, que são retratadas no livro, né? Então acho que por isso que ele me inspirou tanto, né? Você fazer a sua parte, né? O que mais vai contribuir para o desenvolvimento, né, da sua empresa, do país. Isso não significa que você não vai trabalhar em equipe. Não, de modo algum, você tem que trabalhar em equipe. Você tem que inspirar as pessoas, você tem que fazer tudo de uma forma que né, todos se sintam à vontade, acolhidos, né, para desenvolver o seu trabalho. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Boa. Eu posso discordar de você? Claro. Eu acho que assim, tô vendo aqui, ó. Olha o tamanho desse livro, gente. É um atlas mesmo, né? E aí eu discordo, porque o Márcio falou assim, não, pô, o livro é grande, é difícil de ler e tal. Eu hoje, quando eu gosto muito de um livro, eu fico tão feliz quando o livro é muito grande, que você fala assim, nó, que bom que vai demorar pro livro acabar, entendeu? Assim, você vai ler ele por mais tempo, então podemos quebrar esse paradigma também, assim, se o livro é bom, tomara que ele seja muito extenso, muito longo, porque aí a leitura vai demorar bastante, a gente vai poder curtir esse livro muito tempo. É verdade, esse livro, ele é bom que você pode repartir, né? Normalmente ele vem em 3 volumes, tem esse volume único. Então, você ainda pode fazer mais ainda o seu deleite. Não, eu acho que só para fazer um compartilhamento, é o mesmo livro indicado pelo Zé Henrique Salvador, que a gente entrevistou no nosso primeiro episódio. Então, realmente é um reforço, que nem o Essencialismo, que foi indicado pelo Alessandro. Deve ser bom, né? E pelas meninas da Dor. Por outro lado, também tem vocês dois indicando o mesmo livro. Então, vale a pena ler, né? Já estamos chegando aqui, ó. Hoje nós estamos chegando na hora do almoço. O Márcio já tá aqui, a gente já tá ouvindo roncos aqui. Brincadeiras à parte, mas acho que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui. Não, a gente aprendeu muito, muito. Foi um aulão, assim. Acho que fica aqui o convite, pessoal. A gente acabou de gravar aqui com o Márcio o episódio, Márcio da Futuro Capital e da Arpium, falando aí de planejamento financeiro. Fica o convite aí para assistir o episódio. Provavelmente isso aqui vai virar um corte. E aí, então, fica o convite. A gente acabou de gravar com o Márcio aqui um episódio surreal falando de mercado financeiro, de gestão, empreendedorismo e inovação no contexto do mercado financeiro, assim. Então, uma aula. Foi um prazer estar com vocês aqui. Super obrigado e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Acho que podcast hoje é a forma, né, que vai mais se propagar para a gente poder adquirir conhecimento de forma rápida, aprender sobre novos assuntos, né? Porque a gente está sempre se movimentando. Então, ouvir é fundamental. Não, muito bom. A gente, então, encerra a nossa reunião de hoje e até a próxima.